Olá, galerinha. Boa tarde. Vamos para mais uma aula na questão da zoologia 2, né? A gente já viu moluscos e a gente entra agora na sequência com o filo Annelídea, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula da professora Samila. Então, a gente começa falando um pouco sobre as características desse filo, tá? É um filo diverso e a gente vai ter características diferentes entre essas classes, entre esses grupos. E aí, eles têm um processo evolutivo evidente, tá? Então, a gente tem o surgimento de novas características, e uma dessas características é o corpo, né? Então, um corpo é segmentado, então, ou metamérico. Então, um corpo com metamerias é um corpo segmentado. Então, é uma evidência, é uma característica desse grupo, tá? Então, a gente tem outros representantes, como a sanguessuga, a gente tem a minhoca. Então, tem diversos indivíduos nesse grupo. Tá, vamos entrar um pouco nas características gerais desses grupos, tá? E mais precisamente a gente vai falar sobre essas características dos anelídeos. Então, eles apresentam um corpo cilíndrico, tá? E esse corpo, ele é segmentado, tá? Ele é dividido. Então, em alguns do grupo, a gente consegue ver essa segmentação. Se a gente olhar a estrutura de uma minhoca, observar até a olho nu, a gente consegue identificar essas metamerias, esses metâmeros, ou anéis, tá? Então, é um corpo formado por anéis. Então, por isso, o nome do filo, Annelídea, tá? Anéis. Então, essas segmentações, elas se dão em forma de anéis, tá? Então, são redondinhas. A gente vai ter diversidade entre as classes, porque alguns vão apresentar cerdas, tá? E outros muito pouco ou nenhuma. Então, a gente vai ver um pouco mais à frente com relação às classes e identificar as diferenças entre essas classes, tá? Inclusive, essas características também estão correlacionadas com as cerdas, tá? Que é como se fosse vários fiozinhos ao redor da cutícula, né, do corpo do animal. A maioria tem vida livre, tá? E a gente tem um grupo muito importante, que são as sanguessugas, que são ectoparasitas, tá? O grupo, a classe desses indivíduos das sanguessugas é a irudinha. Irudinha porque ela produz uma substância, tá? Nas glândulas do aparelho bucal do animal, que vai fazer com que essa substância não deixe que o sangue coagule, tá? Então, por isso que nas grupos antigos aí do Egito e tal, eles utilizavam, um pouco mais do contexto histórico, eles utilizavam a sanguessuga para fazer esse processo de sangria. Digamos assim, eu me machuco, crio um hematoma no meu corpo e esse sangue ali fica roxo porque está coagulado. E aí o que acontece? Para evitar cortes profundos, eles utilizavam a sanguessuga nessa metodologia, porque a partir do momento que ela começa a sugar o sangue, devido a ela conter essa substância, né, a irudinha, vai fazer com que ela não deixe esse sangue coagular. Então, toda vez que ela vai chupando esse sangue no seu corpo, no aparelho bucal dela, ela possui ventosas que vai se fixar na sua pele para poder sugar o sangue. A gente tem outro grupo também importante, que é o das minhocas. Elas têm grande importância, principalmente na produção de humus, né? Então, esses humus produzidos por elas são bastante utilizados na agricultura, como adubos, e até alguns agricultores, para ter esse adubo, eles fazem criadouro de minhocas. Então, eles têm um local
para que elas produzam esse adubo, tá? Uma das características que esses indivíduos eles são triblásticos, isso significa que eles possuem os 3 folhetos embrionários. Lá no processo de desenvolvimento, que vocês já estão carecas de saber dessa informação, quem são, né, esses 3 folhetos embrionários? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Né? São esses folhetos embrionários que vão auxiliar para dar origem aos órgãos, né, do indivíduo. Celomados, então se eu tenho um indivíduo que tem uma cavidade celômica, isso significa que esse indivíduo vai possuir órgãos internos. Então lá no desenvolvimento embrionário, forma-se uma cavidade celômica. Os indivíduos que têm essa cavidade celômica vai ter órgãos internos, tá? Então vai ter coração, vai ter pulmão, vai ter diversos órgãos internos, porque essa cavidade vai abrigar esses órgãos internos, tá? Protostômicos, isso significa que esses indivíduos lá no seu desenvolvimento dão origem primeiro à boca, né? Depois o ânus, diferente da gente que é deuterostômicos, que dá origem primeiro o ânus, depois a boca. Tá? Simetria bilateral significa dizer que se eu cortar o indivíduo ao meio, nas 2 extremidades de onde eu cortei, eu tenho os órgãos, tá? Os mesmos órgãos, as mesmas estruturas dos 2 lados, tá? Sistema digestório completo, tá? Esses indivíduos, eles vão possuir boca e ânus, então toda a parte interna, sistema digestório completo. Não é à toa que nesses indivíduos a gente vai ter uma espécie de estômago, que vai ser, no caso, a moela, tá? No caso deles, que vai fazer essa parte mecânica, tá? Mas a gente tem o intestino que vai fazer a parte química também, tá? Outra coisa também sobre as características desses indivíduos é quanto ao sistema circulatório, tá, gente? Esse sistema circulatório, ele é fechado, tá? Então, isso quer dizer que a gente tem vasos sanguíneos para que esse sangue consiga percorrer abrigado. Então, por isso o sistema circulatório fechado, tá? Nesse sentido, a gente tem uma hemolinfa, tá? Com hemoglobina, que é o líquido, tá? Que vai percorrer por dentro desses vasos, tá? No caso do processo de excreção, a gente tem os metanefrídeos, tá? Que vão funcionar como um rim rudimentar, que vão excretar amônia, tá? Então, a gente vai ter esses nefrídeos ou metanefrídeos, que é um rim rudimentar primitivo que vai fazer essa excreção. E o que eles excretam? Amônia, tá? Então, as minhocas, como a gente já falou, elas têm uma função, né, ecológica, são bem importantes, principalmente para a produção de humus, tá? Então, o que acontece? Outra coisa que vocês precisam ter na mente de vocês e que isso é inadmissível que vocês errem. Gente, quando eu falo do processo de respiração de um animal, o que eu sempre falo para vocês? Tentem identificar onde esse animal ele vive. Então, se você identificar onde ele vive, qual é o local, se ele vive em um ambiente terrestre, se ele vive em um ambiente aquático, você consegue muito facilmente identificar o tipo de respiração de cada um. Então, no caso desse grupo, desse filo, a gente vai ter respiração cutânea, mas prestem atenção. A gente vai ter classes dentro desse filo que vão ter respiração branquial, tá? Então, as sanguessugas e outros indivíduos que vivem nesse ambiente aquático, o que vai acontecer? Eles vão ter respiração diferente, eles não podem ter respiração cutânea, então eles já vão ter respiração branquial. Então, isso não é no geral, não, tá? Essa respiração cutânea, ela principalmente para as minhocas, tá? Então, para aqueles indivíduos que vivem em ambiente terrestre,
tá? Então, não vão confundir isso, tá? Esses indivíduos, eles possuem uma cutícula, tá? Essa cutícula, ela vai proteger o corpo do animal e vai facilitar as trocas gasosas, tá? Então, lembrem que a gente tem a respiração branquial para aqueles indivíduos que vivem no ambiente aquático, já para aqueles que vivem em ambiente terrestre, a gente tem a respiração cutânea. Então, as trocas gasosas vão ocorrer pela pele, tá? Aqui a gente tem a estrutura, né, de uma minhoca, tá? Que vai ser mais ou menos para todos os indivíduos, tá? Todas as classes. O problema é que vai diferir a questão da estrutura externa, tá? Aqui uns vão possuir cerdas, outros poucas e outros nenhuma. Essa é a diferença dos grupos, tá? Então, olha só. Esses indivíduos, eles vão possuir gânglios nervosos, tá? Então, eles vão poder fazer essa parte nervosa através desses gânglios, tá? Que estão na parte aqui da espécie da cabeça do animal, tá? Então, a gente vai ter os gânglios nervosos que vão ter filamentos por todo o corpo do animal. Então, esses gânglios nervosos, eles vão percorrer todo o corpo do animal. A gente tem uma faringe, tá? Vasos pulsáteis, tá? Então, esses vasos pulsáteis, eles podem também ser chamados de corações. Então, professora, mas corações não seria só um coração? Não, tá? Então, cada segmentação dessa do corpo, a gente vai ter várias estruturas, inclusive a gente pode ter, né, ou vai ter, na maioria deles, vários corações, até 9 corações, dependendo do tamanho do animal. Então, a gente tem um mesôfago, tá? A gente tem testículo. Como a maioria é hermafrodita e tem essa fecundação cruzada, então como é que funciona a fecundação cruzada? Como vocês sabem, a fecundação cruzada, eu tenho 2 indivíduos que vão fazer a sua cópula. Tanto um quanto o outro vai engravidar. Então, vai liberar espermatozoide. Os 2 indivíduos que estão copulando vão liberar espermatozoides, vão trocar esses espermatozoides. E ao mesmo tempo que eles trocam, eles vão ficar grávidos. Então, os 2 indivíduos, né, além de liberar espermatozoides, vão ficar grávidos. Qual é a diferença? É que os 2 vão trocar material genético, né, para a gente ter uma diversidade dentro da população. Então, por isso a gente chama de fecundação cruzada, porque tanto aquele que engravidou vai ser engravidado. Então, os 2 indivíduos vão ficar grávidos, tá? Então, é bem interessante essa parte, tá? Aí a gente tem um papo. O papo no indivíduo, ele vai funcionar como uma bolsa para armazenar alimento. Então, se ela comeu, cara, já tá fazendo parte da digestão esse que sobrou. Então, vai ficar lá armazenado no papo até esse indivíduo fazer todo o processo digestivo, esvaziar para poder pegar aquele que está em uma reserva, né, lá no papo. E aí depois ele vai digerir esse alimento. A gente tem a moela ela vai fazer a parte mecânica, ela vai quebrar esse alimento em pequenos pedaços, tá? Então, é como se fosse uma espécie de estômago que vai degradar, quebrar, né? Fazer a parte mecânica mesmo, de quebrar essas partículas. E a gente tem o intestino. Como eles têm sistema digestório completo, a gente tem o intestino que depois que foi degradado esse alimento lá na moela, quebrado, ele vai lá para o intestino que a gente vai ter a ação de algumas enzimas e aí nesse processo o que acontece? A gente vai ter já uma parte química, não mais mecânica. Então no processo digestivo desses indivíduos a gente tem tanto a parte
mecânica quanto a química, tá? Aí a gente tem um orifício genital masculino, o orifício genital feminino. Então, olha só, se eu tenho os dois, por isso se explica a fecundação cruzada, tá? Os dois indivíduos vão engravidar e vão ser engravidados, justamente porque os dois possuem tanto o aparelho reprodutor feminino quanto masculino. Aí a gente vem para a parte, tá? Da estrutura, né? Também da parte de tecidos do corpo do animal. A gente tem os vasos sanguíneos dorsais, tá? A epiderme, a cutícula. Então, são revestimentos protetores para proteger o corpo do animal, tá? Então, aqui a gente tem também o clitelo, que é muito, muito importante, tá? Então, o clitelo, ele vai auxiliar para a gente ter a produção e a maturação desses ovos, tá? Então, o clitelo vai ser fundamental para armazenar esses ovos, tá? Deixa eu tomar uma água que a minha garganta está coçando. Então, o clitelo vai ser fundamental para a gente armazenar esses ovos, tá? Agora a gente tem quanto à classificação dos grupos, tá? A gente tem o primeiro grupo, que é o poliqueta, tá? Por que poliqueta? Porque apresentam cerdas, tá? Então, essas cerdas são essas estruturas que vocês estão vendo aqui, como se fosse um monte de pontinhas, tá? No corpo do animal. Aí a gente tem como exemplo dessa classe, a gente tem as nereias, tá? Então, nos poliquetas, a gente tem os parapódios, que são essas estruturinhas mais alongadas, tá? Além das cerdas, que ela pode se modificar principalmente para auxiliar na respiração, tá? Então, essas estruturas, esses paropódios, eles podem auxiliar no processo respiratório do animal, tá? Esses indivíduos eles são dioicos, tá? E eles têm desenvolvimento indireto. Isso significa, quando eu tenho um desenvolvimento indireto, que a gente passa por fase larval, tá? Então, essa fase larval, essa larva, o nome dela é trocófora. Então, esses indivíduos, como eles têm um desenvolvimento direto, eles passam por metamorfose, então eles têm estágio larval. Então, o adulto é diferente da larva, tá? Então, por isso, o desenvolvimento indireto. Se eles tivessem desenvolvimento direto, isso significaria que ele é basicamente do mesmo jeito do adulto, porém ele é em tamanho reduzido. Isso é o que acontece com os seres humanos. Nós temos desenvolvimento direto, então o bebezinho é só a miniatura do pai e da mãe, mas ele só vai crescer, ele não vai sofrer nenhuma metamorfose. A gente tem os oligoquetas, tá? Que apresentam poucas cerdas, tá? Exemplo disso são as minhocas, tá? São monóicos, né? Então, eles contêm tanto o aparelho reprodutor feminino quanto masculino. E eles fazem o que a gente já falou de fecundação cruzada, tá? Então, eles trocam material genético, trocam espermatozoides. Então, enquanto todos os dois vão engravidar e vão trocar esse material genético. Então, por isso, fecundação cruzada. Aí a gente tem aqui a outra classe, que no caso, a gente conhece mais por Irudinha, tá? Justamente, esse grupo, ele não apresenta cerdas, tá?
Então, eles não vão nem no microscópio, porque a minhoca, a olho nu, fica muito difícil de você perceber essas cerdas. Mas no microscópio a gente consegue observar, tá? Então, exemplos são as sanguessugas, tá? Então, elas vão produzir, eles são ectoparasitas e vão produzir a irudinha, que é uma substância que não deixa o sangue coagular. Então, eles podem ser também monóicos, tá? Aí a gente tem para fechar quanto à reprodução, tá? Então, a reprodução desses indivíduos, tá? A gente, de uma forma geral, podem ser dioicos, tá? No caso dos poliquetas. Monóicos, tá? No caso das sanguessugas e das minhocas, tá? Então, a gente tem nas minhocas o desenvolvimento ele é direto, né? Isso significa que a gente não tem metamorfose, tá? Então, a gente tem a fase só ovo, o ovo eclode. Depois desse período, a gente já tem uma minhoca em miniatura, tá? Já nos poliquetas, eles apresentam fase larval, que nem a gente já falou, que é trocófora, tá? Então, a importância desse grupo, tanto né, na produção dessas substâncias anticoagulantes com relação a sanguessugas, tá? Na área medicinal. Então, elas são bastante importantes para quem quer fazer um tratamento mais natural e tiver uma forte lesão que precise fazer uma drenagem. Se você não quiser utilizar outros métodos científicos, você pode utilizar a sanguessuga para fazer isso, tá? Então, a gente tem outra importância também são as minhocas, tá? Com relação aos rumos, né? A produção deles. Outra coisa também é que a gente precisa saber que os oligoquetas, tá? Eles não vão possuir olhos, tá? E nem uma espécie de tentáculos, tá? Então, eles não vão ter, tá? Gente, é isso, tá? Sobre os anelídeos. A gente vai fazer depois uma aulinha no Zoom para tirar todas as dúvidas e falar um pouco mais. O importante aqui era a parte teórica e foi abordada. Então, até o nosso próximo encontro. Um cheiro e tchau!